Sim, senhoras e senhores, estamos aqui para mais um React. Pegue o seu café e vamos reagir a esse vídeo aqui que o meu editor me mandou. O Matheus viu que eu reagi àquele outro cara lá do MIT, que desistiu de ser um neurocirurgião e foi morar nas montanhas. Ele achou bacana, eu achei bom fazer, achei um modelo que é tranquilo, faço aqui no meu horário de almoço. E é um vídeo que de qualquer forma eu já iria assistir. Nesse caso aqui, ele me mandou, meu editor me mandou esse vídeo. Ele me mandou uns 5, 6 vídeos de canais gringos. Falou, cara, talvez seria legal você reagir, porque pode ser que a galera aqui do Brasil não assista esses canais, não consuma esses canais. E pelo seu canal, talvez seja um conteúdo que você possa levar aí pra galera. E seria interessante ver a tua perspectiva desses conteúdos. Então é isso, cara. Eu não sei o que esse cara aqui vai falar. Se ele falar uma grande bobagem, esse vídeo não vai pro ar. Na verdade, vai sim, vai pro ar sim. E, e é isso. Vamos ver o que ele vai falar aí. Botei a legenda em português aqui pra todo mundo acompanhar. E vamos nessa. Gostei do cenário, hein? Gostei bastante do cenário. Um campo com cavalos ao fundo, um homem de chapéu com colete fumando um cachimbo e com sua barba grisalha, demonstrando vasta experiência e sugerindo que estes olhos já viram muitas coisas nessa vida. Então vamos ver se esse cara que tem todo um ar de sábio pode nos passar algum ensinamento para as nossas humildes jornadas. Here at Dry Creek Wrangler School. Let me ask you a question. At what age should you have it all together? At what age should you have it all figured out? I get a lot of mostly young men on the channel, and they're from 17 to 35, 36, 39, and they lament that they're at a place in their life and they don't have it figured out, and they don't have it all together, and they wonder what's wrong with them because they don't have it figured out. They don't have it all together. Of course you don't have it all together. You're not supposed to have it all together. You're not expected to have it all together. Anybody looks at you at 26, 27, 28 years old and says, "Hey man, what's wrong with you? How come you don't have everything figured out?" They're a fool. Knowledge and experience and wisdom takes time. Wisdom comes from experience, and experience takes time. The more experience you have, the more you learn from that experience, the wiser you can get. If you haven't lived long enough to have a broad enough portfolio of experience, then you can't expect to have knowledge and wisdom. Tem uma parada que eu gosto de chamar isso de repertório comportamental. É você enxergar aquela pessoa mais madura e ver como aquela pessoa lida diferente com problemas que você que é mais imaturo, ou eu, qualquer pessoa que é mais imatura, iria surtar. Essa pessoa viveu, teve alguns traquejos, ela vivenciou alguns momentos e viu que o mundo não acabou e, portanto, hoje ela lida muito melhor. Talvez o exemplo mais comum disso, pessoal, e que você aí do outro lado da tela deva ter vivido já, é término de relacionamento. Término de relacionamento é muito comum lá no início, nos primeiros relacionamentos que você terminou, que eu terminei, que nós terminamos. A gente acha que o mundo vai acabar e que a vida não vai mais existir sem aquela pessoa. Parece que você perdeu o seu chão. E quando você percebe, o tempo passa um pouco e o mundo continua. As pessoas continuam, ações valorizam, dinheiro desvaloriza, a inflação aumenta, empresas, você tem que ir para aula, você tem que ir para faculdade, tudo o resto continua. E aí você vê que o mundo não acabou, você deixa o tempo passar e aos poucos você vai vendo que as coisas vão andando. Eu concordo com ele, tá? Eu concordo com ele. A experiência nos traz um grau de sabedoria muito grande, mas eu adicionaria que se você buscar os conhecimentos corretos, você, de certa forma, não só prepara um terreno teórico melhor para quando essa experiência chegar, você conseguir absorver isso. Então, você não só
prepara melhor o terreno, como também, eventualmente, em alguns casos, você consegue atalhar. Tem coisas, cara, que só a experiência vai te ensinar. Quando eu era mais novo, vou falar uma parada pra vocês. Quando eu era mais jovem, eu achava isso meio bullshitagem. Falei, porra, isso aí é bullshitagem, os caras estão zoando. Não é assim que funciona. Depois de um tempo, você começa a entender que realmente faz sentido, tá? Deixa eu alinhar aqui que tá me dando um negócio. Tem coisas que só a experiência vai te trazer. Não tem como você atalhar o processo. Mas você também aprende, principalmente estudando comportamento, neurociência, psicologia, você também começa a entender que existem algumas coisas que você pode aprender que ajudam a atalhar a busca por esse conhecimento e potencializam a síntese do que você está aprendendo quando a experiência chegar. Entenderam o que eu quero dizer? Então, o mesmo efeito, término de namoro, demissão do emprego, reprovou num concurso, no vestibular, a mesma coisa para uma pessoa que tem determinados conhecimentos pode ser muito mais tranquila e passível de gerar aprendizagem do que para uma outra pessoa que não tem conhecimento nenhum, aquilo lá pode ser um inferno. Sacou? We are told by society today, and it's inferred by movies and television programs, that by the time you're 26 or 27, you should be graduated from college, you should have a degree, you should have a good job, you should have a wife, and you should have it together. We watch these programs and they're, this movie, it's an hour and a half long, and within an hour and a half, a person goes from a goofed up teenager to someone who's just settled and got it all going on. And they get the job, they put their childhood bully in his place, they get the girl, fade to black. And we're left to imagine the rest of their life. And what we imagine is left with the last thing that we see. Man, they got it together. Of course, we don't consider the fact that if you turn the TV off and watch the news, you'll see those same actors show up in the news again and again making stupid mistakes, and they ain't got it together. A pine tree grows and matures very fast. An oak tree grows and matures very, very slow. But which one lasts longer? And which one is stronger? Which one shelters more critters and more birds? Which one, when it's done and over and it's cut down, which one is more valuable for the lumber? People don't go out and say, I'm going to spend extra money for some pine furniture. They want oak furniture. There's a lot of sentiment expressed on the channel. Boy, Dwayne, I wished you'd have been my dad. No, you don't. No, you don't. There's sentiments expressed on there that, I'm flattered, but I know better. I don't take it serious. Nobody bursts from their mother's womb ready for the world. Nobody bursts from their mother's womb aged and mature and wise. And I'm not wise. I'm not saying I'm wise. I just say that happened. That's why that happened. So, man, maybe we ought not do that. I don't know. To me, that's a kind of a shallow, easy definition of wisdom. But I'm 55 years old, and I'm just now starting to get a little bit figured out. There's a song that Ian Tyson sings, and if you like cowboy music and you're not familiar with Ian Tyson, you ought to look him up. But he's got a song called The Old Double Diamond, and it's about an old cowboy that the ranch he's worked on for years is getting sold. And there's and he says on there, when I first hired on to the Old Double Diamond, I was a darn poor excuse for a man. Yeah,
Mama's laughing back there. I edited that for you. It says, I never learned how to aim when the spirit was tame. I couldn't see all the cards in my hand. Well, son, a lot of what your difficulty is right now is you have not yet learned how to aim while the spirit is tame, and you can't see all the cards in your hand. It's not saying the cards aren't there. It's just you haven't matured enough to see them. And there will come a time you keep going and you keep learning and you keep growing, that one day you'll look down and the card you needed was there and it's been there all along. But that ain't gonna come for a while. And my encouragement to you is stop being so hard on yourself. You know, one of the things I have encouraged my wife in for years, and she's a very natural mother, all right, and she has a natural tendency to take care of people and to worry about stuff. And I've had to tell her over the years, look, that's not your burden to carry. That's not your burden to carry. You have enough burdens at your young age that are rightfully yours for you to worry about carrying, that you don't need to worry about carrying the burdens that are going to come when you're 50 or 55 or 60. You can't even begin to think about having things figured out and having it together until you're in your 50s. Just don't even worry about it. Just don't even worry about it. You've got to have maturity. And maturity comes with time. And maturity is not something that you can gin up artificially. It's not something that you can be responsible for not being ginned up artificially. Dwayne, what I have to do? You have to live. You just have to live. You just have to live. You just have to act your age. If you're 26, be 26. Stop trying to be 56. It's not expected, and it's a burden that you don't have to carry. You're a young couple, and you're going through some things, and you're like, man, we must be the worst couple in the world. We must be the worst married folks out there. This has got to be, man, we just ain't got it. Of course you ain't got it figured out. When you hit 30, you still ain't 30 years of marriage, you still ain't going to have it all figured out. My wife and I are still. Cara, uma parada interessante quando tem alguns influencers que saem nas cidades americanas perguntando pros senhores de idade, né, para os homens e mulheres de idade, o que eles teriam feito diferente se eles voltassem atrás, né? O que eles mudariam na vida deles se eles voltassem atrás. E assim, é quase unanimidade a resposta. Quase todos eles respondem a mesma coisa, que é... Eles respondem várias coisas, né? A Maria Mai, sei lá, algumas respondem assim, mas existe um denominador em comum nas respostas da galera, que é slow down, né? Eles falam, tipo, vai um pouco mais devagar, assim. Diminua um pouco o ritmo. Entendeu? Diminua um pouco a fricção, diminua um pouco a velocidade, diminua um pouco quão rápido você está. E aproveite, meio que é o que ele tá falando aqui, né? Aproveite, tipo, viva cada momento que você tá e viva a sua idade que você tá, né? É um conselho meio comum de ouvir assim da galera. Eu tô fazendo 30 anos, cara, em setembro, né? Setembro eu faço 30 anos. E eu talvez seja o último cara para dar um conselho de ir mais devagar, porque eu vou fazer 30 anos. Eu terminei um doutorado em neurociências. Eu tenho 5 empresas que eu sou sócio. Dessas 5 eu fundei 3. Eu tenho... fiz prova de triatlon, já... Cara, sei lá, já, zerei minha vida financeira. Então eu sou o último cara que pode dar o conselho pra você ir devagar. Entendeu? Se esse cara aí me olhasse, ele ia falar, você é o oposto do que eu tô falando aqui.
Ao mesmo tempo, né? Ao mesmo tempo, considerando que é cada vez mais raro, mas a gente tem que continuar fazendo isso, que é contrapontos com argumentos e com respeito. A internet está tornando isso mais raro, mas aqui, com todo o respeito do mundo, vou discordar parcialmente do cara aí do vídeo. Parcialmente porque eu concordo com algumas coisas que ele diz, mas outras eu discordo na medida em que depende do contexto. Vou dar um exemplo. Quando eu fiz isso daqui, o reservatório de dopamina, para quem não sabe, eu não tô aqui te vendendo ele, é uma comunidade de... É realmente porque eu tenho que usar ele como exemplo. É uma comunidade onde eu tenho aulas, mais de 100 aulas de neurociência e comportamento, tem um monte de aula lá da galera e tal, um monte de curso. A gente já passou 180 mil pessoas, já passaram lá dentro, 180 mil. Hoje ativa deve ter umas 120 mil pagantes ainda, tipo uma Netflix. E quando eu fiz o reservatório de dopamina, por que eu tô dizendo isso, né? Que tem que aproveitar. Por isso que eu discordo dele. Porque, cara, a gente começou a crescer tão rápido. A ideia era botar 1.000 alunos lá dentro, no ano de 2022, que foi quando a gente fundou. A gente terminou o ano com 70 mil. Você tem noção o que é a cada mês ter que contratar 5, 6 pessoas e a gente não sabia nem contratar? Você tem noção o que é a gente tem que estabelecer governança dentro da empresa? Tem que contratar diretor, tem que contratar gerente, tem que contratar coordenador, tem que contratar gente do operacional, não só do tático, né, mas do operacional também. Tem que discutir estratégia. Tem noção o que é isso, meu? Tem noção o que é ter que trocar de escritório de contabilidade para deixar tudo redondo o mais rápido possível, para sair tudo certinho, nota, tudo bonito. Então, eu entendo o que ele quer dizer, tipo, slow down, assim, vai devagar e viva o seu momento. Também não sei se eu não tô interpretando errado, pode ser que o viva o seu momento inclui essas coisas, né? Mas eu trabalhei desde 2017 até hoje, eu acho que não teve um dia que de verdade, cara, acho que não teve um dia que eu fui fazer o número 2 no banheiro sem pensar em trabalho. E trabalho que eu digo, minha parte de empresário começou faz uns 3 anos, mas antes eu era estudante, né? E eu sempre encarei o estudo como trabalho. Eu nunca falei, eu vou para lá, vou estudar. Eu sempre encarei como trabalho. Porque eu queria me dar mais respeito e mais responsabilidade. E não, eu só estudo. Não, eu encarava como um trabalho. Então eu acordava de manhã, no horário certo, começava a estudar, tinha agenda, tinha cronograma, tinha material para conseguir vencer. E desde 2017, quando eu estava no interior do Rio Grande do Sul e queria fazer mestrado em neurociências e depois ir para o doutorado em neurociências, que eu terminei esse ano, eu tinha... Cara, eu só pensava assim, eu preciso fazer isso agora, porque é uma janela de oportunidade temporal no mundo, realmente é uma janela de oportunidade muito boa para começar a aprender sobre neurociência e psicologia, porque muito pouca gente sabe disso naquela época, né? Hoje todo mundo fala que é neurocientista. E eu lembro que eu, cara, saí lá do interior, fiz seleção para mestrado, depois fui pro doutorado, fiz minha dissertação, fiz minha tese. Então, nos últimos 7 anos, 6 anos, eu acho que eu vivi uns 30, de verdade. Um cara da minha idade, de 30 anos, era para estar começando a se preocupar em se consolidar no mercado de trabalho. E eu já tô aposentado, entendeu? Em termos financeiros. Era para estar começando a se preocupar em organizar algumas coisas. Eu já tenho essas coisas, tô preocupado com outras já. Coisa que eu converso com gente de 60 anos que tá... Então eu entendo o que esse cara tá falando. E até sinto um pouco de inveja, sabe? De tipo, entender o que ele tá falando, assim, e inveja no sentido de queria eu ter esse conhecimento antes, mas ao mesmo tempo eu tive que ir vivendo junto com com o que ia acontecendo, eu meio que ia correndo atrás do fluxo. Então, se você que tá aí do outro lado, eu entendo que tem essa parada de tipo slow down, segura, mas velho, se você tem uma oportunidade na tua frente, vale a pena você sacrificar 2 anos da sua vida num gás, desde que você, nesse tempo, eu sempre fiz exercício, sempre priorizei meu sono, sempre controlei no máximo possível meu estresse, melhorei muito a minha alimentação, melhorei minha relação com a comida, melhorei meus hábitos. Então não é tipo dar um gás e se ferrar todo, entendeu? É dar um gás cuidando da sua saúde, saca? Mas se você estiver nesse momento da sua vida,
eu acho que vale a pena você ignorar parcialmente os conselhos desse senhor e resolver a tua parte financeira, porque isso vai trazer previsibilidade para o teu dia a dia. Então hoje eu pago mesada para os meus pais, eu pago o melhor plano de saúde para eles. Meu pai tem diabetes, teve que amputar metade do pé, eu paguei no particular. Entendeu? A urgência, ele precisava ir para o hospital, a gente tinha no particular para pagar. Então é uma dinheiro da previsibilidade e poder de dizer não. Então isso permite com que você controle o seu estresse, que é um fator de risco para problema mental. Então eu entendo, é um cálculo muito sensível que você tem que fazer. Vou devagar, dou uma acelerada. Dar uma acelerada pode prejudicar a sua cabeça, mas ao mesmo tempo, se você estiver num contexto de muito boas oportunidades, esse acelerada vai gerar um desfecho tão positivo que vai ser melhor para o seu futuro do que você se não acelerasse agora. Então é um cálculo muito sensível que você tem que fazer aí, e é a dica que eu deixo aqui para vocês do meu lado. Trying to figure stuff out. And we just take it as it comes, and we learn and we mature and we grow, and it takes time. But you'll not get there if you quit. Fellas, you'll not get there if you quit. If you just say, forget it. You know, I can't be the man that I wanted to be. Well, of course you're not right now. You will not be the man that you want to be until you grow into it. You have to grow into it. So E uma parada que inevitavelmente aconteceu comigo nesse período, cara, foi a enorme evolução que eu tive, assim, em termos pessoal, profissional, mudança de opiniões. Então isso foi legal, que casa com o que ele falou no início do vídeo, né? Você vai vivendo umas experiências assim, e se você tiver mente aberta, você cresce bastante. The whole point of this video is just to encourage you, chill out, man. Just chill. You guys that are contacting me and saying, man, I got a degree and I just lost this job. Listen, and I'm not making light of it, okay? Let me just put it in perspective, all right? I've got 5 grandbabies. Now, one of those grandbabies is, let's say that grandbaby is 14 months old and they're learning to walk, okay? And so they're just in a diaper. You've seen it, you know, they're just in a diaper and they're going across the kitchen floor to mama and they're kind of weaving a little bit, and their little fat feet and their little fat thighs are just kind of thunk, thunk, thunk. And all of a sudden they're like, oh, and they got the bubble butt out here, the bubble tummy out here, and they got the big old diaper in the back, so they're not balanced, all right? And so they lose their balance and they're like, oh, bam, and they fall down and land flat on their butt. And they look shocked and they look surprised, and then their face screws up and they start crying bloody murder. That's the worst thing that has ever happened to them in their life. It's like a disaster of apocalyptic proportions because it's all they've ever known. And cara, isso aí é forte, hein? Isso aí é forte. É mais ou menos o que eu falei na questão do relacionamento, né? Você perdeu sua namoradinha lá na adolescência, meu Deus, cara, é uma catástrofe, parece que vai acabar o mundo. Por quê? Porque é a única coisa que aconteceu em você de tão ruim até o momento, né? Pra muitos de vocês. You've just gone through a breakup, and it's the worst thing you've ever been through. And it's a disaster of apocalyptic proportions because you haven't had the time and the experience yet to develop worse and to turn around and look at that in relation to the realities of a long life well lived. And one day you're going to try and look back and you're going to say, that really wasn't such a disaster. And in fact, that was probably the best thing ever happened to me. Some of you lost your job and you thought that job was it. And it was a good paying job, and you went 4 years of college in order to get the degree to get that job. And then you got the job, and then COVID happened, or layoffs and different stuff, and now all of a sudden you lost that job. It's the worst thing you've ever been through. And so all of a sudden you're sitting there and you're thinking, man, I thought my life was together, now it's in shambles at my feet. No, it's not. No, it's not. It's not. It's all right. It's all right. You're not supposed to have it together.
All right, those who go to college, get out of college, get a job, and stay in that job until they retire, then retire and buy property down in Florida, that's an anomaly. That's not normal. It happens, but it's an anomaly. And most of those people, they might be really good people, but they ain't got cool stories to tell. And you don't get wisdom. You don't get wisdom past a certain point by living that life. Okay? So 2 or 3 years ago, I made a whole series of really, really bad decisions. Really bad decisions. And it brought me to the point at 50, over 50, where I was like, I ain't got it together. I'm not mature, I'm not grown, I'm not the man I'm supposed to be. And I started working on it. And the man that I am today, the father that I would be today, if children were to come along today, that's not the man I was before, and that's not the father I could have been before. Okay? A blade does not become strong. It does not become tempered until it's been through the fire. Until it's been through the fire several times. And this is just your first or second time through the fire. And there's a lot of hammer work that has to take place. And then you're going to have to go back in the forge again. And it's hot. And it melts you down and you're uncomfortable. And then life is going to pull you out and it's going to put you on the anvil and it's going to hammer on you some more. And you're going to say, what? Am I done yet? Am I a sword for the ages? No. No, you're not. You're not done yet. All right? So just chill. Just chill. Continue to have fun. Now, by fun, I'm not recommending you go out, drink your brains out at the bar and do something stupid. But my goodness, go hunting, go fishing, get a mountain bike, go hiking, go to the gym, go hang out around a barbecue fire with friends and just act silly and act goofy and be your age. Be your age and just embrace the process. And don't look for what you are supposed to be fully, completely polished, sharpened, edged, tempered at 26 or 36, at 46. You've got a lot more forge time left. You've got a lot more hammer blows left. And it takes time. But if you will patiently embrace the process, then by the time you get up in years, you can be a man that you're proud of. Okay? So this is just an encouragement to just chill out. Just chill out. Embrace the process. You say, Dwayne, what process? Life. Curiosamente, eu tenho uma aula aqui no reservatório de dopamina chamada Aproveite o processo. Não é esse o nome? Como é que é o nome da aula mesmo, cara? Não é Aproveite o processo. Esqueci o nome da aula. Pô, é uma das aulas mais assistidas e uma das que eu mais gosto. Deixa eu ver aqui rapidão. A aula é intitulada Como Recompensar o Processo. Exatamente isso, como recompensar o processo. E eu concordo com ele, cara. Em termos gerais, assim, acho que eu mais concordo que discordo. Eu diria só que a gente tem que tomar cuidado com isso, não deixar passar boas oportunidades, porque às vezes aquele amontoado de esforço que você está colocando em joules mesmo, em calorias dentro de uma determinada missão, naquele contexto de vida, naquele momento de vida seu, às vezes você adicionaria menos esforço para chegar num desfecho muito mais favorável do que num outro momento. Mas aí, de novo, né, cara, vai do seu cálculo. E acho que uma outra questão importante aqui para não deixar aproveitar para tomar cuidado, é que hoje a gente vive num contexto, e talvez ele nem saiba disso pela idade dele aí, não tem essa leitura de realidade. Hoje a gente vive num contexto que ele favorece muito mais uma inclinação natural
pro sedentarismo, para vícios e tudo mais. Então tem que tomar cuidado, porque eu costumo dizer que o seu comportamento é como se fosse um carrinho de supermercado com a rodinha quebrada. Se você só empurrar ele passivamente e deixar ele ir, existe uma chance muito grande de você adoecer. Com sobrepeso, com obesidade, com problema mental. Basta ver, por exemplo, que, desde a década de 1970 até hoje, triplicou o número de pessoas com sobrepeso e obesidade no mundo. Isso não acontece porque as pessoas necessariamente estão comendo mais ou alguma coisa assim, né? Significa que, ou sei lá, começaram a do nada ter mais fome. Acontece que existe uma propaganda muito grande em torno de comidas hiperpalatáveis e comidas hiperpalatáveis baratas. Então é um ambiente obesogênico. Dependendo do contexto, se você só, sabe, chill, só relaxar, pode ser que você vá para um caminho perigoso devido ao ambiente hoje nos direcionar para esse caminho. De resto, cara, concordo totalmente. Agradeço o Matheus aí por ter mandado esse vídeo. Deixe seu like aqui no vídeo. É importante pro YouTube recomendar nós. Se inscreva aqui no canal e nós nos vemos aí no próximo React. Fechou? Até mais.